O segundo mistério é a distribuição de gênero altamente desigual das doenças autoimunes. Então, cerca de 70 a 80 das pessoas, 70% das pessoas atingidas são mulheres, entre as quais essas doenças são uma causa importante de incapacitação e morte. A explicação para essas mudanças epidemiológicas precisa ser buscada no entorno, uma vez que a genética só explica uma pequena parte do risco de esclerose múltipla, por exemplo, a Virginia Light está falando aqui. Então, as mudanças são rápidas demais para serem explicadas por alterações dos genes. Nenhum dos especialistas que tratou Miyuki perguntou sobre as condições, tanto físicas quanto emocionais, que precederam a doença e lhe arruinou a vida. E isso apesar de numerosas pesquisas vinculando estresse, trauma e inflamação. E apesar dos múltiplos estudos que ao longo de muitas décadas exploram tais conexões na artrite reumatoide, na esclerose múltipla e em outras doenças autoimunes. Gente, eu já falei isso com vocês em alguns outros momentos. Eu sigo muitos perfis que falam sobre medicina integrativa e longevidade. E eles falam muito sobre... esses especialistas falam muito sobre um corpo inflamado, aí das alimentações, do tipo de alimentação que você tem, as suplementações que você pode fazer, mas eu não vejo, né, vejo alguns abordando a questão do estresse, mas eu não vejo nada comparado a isso que ele está falando aqui com base, com estudos, com pesquisa. Né? O que tem em volta disso? Seria somente... Aí já havia alguns especialistas falando desses fatores ambientais que poderiam estar relacionados a metais pesados, poluição atmosférica, chumbo, etc. Embora não se tenha comprovação. Mas eu não vejo as pessoas falando, porque ele está falando desse olhar necessário que é biopsicossocial. Então, essas linhas de investigação não só deixam de ser exploradas, como também parecem proibidas nos círculos médicos tradicionais e nos círculos médicos integrativos. Porque, no caso que eu estou citando aqui, na minha análise, a grosso modo, são perfis que são médicos integrativos e eles não abordam isso, eles falam do estresse. E aí tem a questão do desequilíbrio hormonal, enfim, mais essas questões que envolvem estado emocional, estado psicológico, condições culturais, econômicas, sociais, não vejo, né? Não vejo. Então, é importante a gente refletir sobre isso. E aí o Gable fala, né, que ele começou a observar em seus pacientes a relação entre o estresse e o surgimento da doença deles, e o tamanho do papel que o trauma, tanto psicológico quanto físico, desempenha. Aí ele vai começar, gente, a contar a história da Miyuki, tá? Então, ela sofrera 2 abandonos importantes antes de completar 1 ano. Então, ele fala aqui, se os médicos de Miyuki tivessem feito perguntas nessa linha, quando ela começou a apresentar aqueles inquietantes sintomas, teriam sabido que ela sofrera 2 abandonos importantes antes de completar 1 ano. Nascida na Coreia, foi posta no orfanato pela mãe solteira aos 6 meses. Primeiro trauma de rompimento, tá? Rompeu com a mãe. Com o 1º ano, foi adotada e levada para os Estados Unidos. Rompeu com a nação, com a tribo, com o lugar dela, segundo o trauma. Foi adotada por um casal evangélico que a criou segundo os mais rígidos princípios fundamentalistas. Antes dela completar 10 anos, a mãe adotiva teve um colapso nervoso. Em algum momento da sua adolescência, num acesso de remorso religioso, o pai adotivo lhe confessou ter abusado dela sexualmente durante boa parte da primeira infância, dos 2 anos em diante. Ela havia reprimido por completo essas lembranças, escondendo-as bem fundo, abaixo da superfície da sua consciência, junto com todos os sentimentos a elas associados: dor, pânico, raiva. Como veremos adiante, ao discutir a cura, a improvável recuperação de Miyuki, verdadeiramente uma ressurreição do leito de morte,
deve-se ao fato dela ter confrontado esse baú de sofrimento que havia muito tempo sido enterrado. No cemitério emocional do que não podia se dar o luxo de sentir, Miyuki construiu um edifício impressionante. Uma personalidade positiva, sempre disposta a tudo, que não só impedia de sentir o próprio desespero e a levava a ignorar as próprias necessidades. Gente, ela tinha que ignorar as próprias necessidades. Ela aprendeu que ela precisava se desconectar por completo desse corpo. Como sobreviver a abusos dos 2 anos em diante, na verdade, abusos físicos, sexuais, abuso emocional, quando ela não pode continuar com a mãe, né? Ela vai para adoção. Então, esse abuso sexual dos 2 em diante também fez com que, ou fez da pior maneira, de forma mais exacerbada, com que ela treinasse a se desconectar desse corpo. Então, ela se tornou uma personalidade hiper funcional, hipervigilante. Então, ela a levou a ignorar as próprias necessidades, mas também ajudou a alcançar um sucesso muito além daquele ao que ela de fato acreditava fazer jus. Em seu trabalho como assistente do mundialmente famoso professor, a Miyuki adulta achava o emprego estressante e, com frequência, suportava as tensões e pressões de todos à sua volta. Eu, na verdade, não era eu mesma, ela fala. Quando eu estava lá, vivia tendo que me mostrar uma pessoa que funcionava num nível muito mais elevado do que eu realmente funcionava. Esse hiperfuncionamento, por cima de um abalo interno oculto, é um tema recorrente entre os muitos pacientes autoimunes com quem já deparei em todos os meus anos de clínica e de ensino. Imediatamente antes de a excruciante inflamação nas articulações se manifestar, Miyuki estava num relacionamento amoroso complicado. Os muitos altos e baixos lhe cobraram um alto preço psíquico e que culminou numa separação devastadora. Toda a mágoa que ela não se permitiu externar a vida inteira, lá da infância, primeira infância, todo o seu pânico de ser abandonada, tudo isso veio à tona quando o relacionamento terminou. Então, a dor daquele relacionamento, estou devastada, estou acabada, estou destroçada, foi o gatilho que a levou de volta à dor original. Aquele sofrimento, aquele devastar, era a ponta do iceberg. Ele sinalizou que tinha algo muito profundo dentro dela que precisava sair. Toda a mágoa que ela não se permitiu externar a vida inteira, todo o seu pânico de ser abandonada, tudo isso veio à tona quando o relacionamento terminou. Foi uma reação de luto do corpo todo. Mais uma vez, nada em sua história, desde a infância até o presente, foi considerado um indício pelos especialistas altamente treinados que trataram sua esclerodermia. Aí ela fala: meu corpo, na verdade, parecia um campo de batalha. E eu estava perdendo, disse Miyuki. Eu entendi a língua que ela estava falando. Há muito tempo, imagino a doença autoimune como algo semelhante a um poderoso exército invadindo a própria pátria, num violento motim contra o corpo. De fato, sem disporem de um escoamento consciente e na falta de uma resolução, as emoções inflamáveis de Miyuki se rebelaram, manifestando-se na inflamação dos seus tecidos. Hoje em dia, os especialistas em microbiologia falam em inflamação neurogênica, uma inflamação induzida pelo estresse, disparada por descargas do sistema nervoso, sistema que hoje entendemos ser poderosamente influenciado pelas emoções. E há pesquisas que relacionam adversidades precoces, tais como os traumas suportados por Miyuki na infância, com inflamação na vida adulta. Um estudo americano recente constatou que o abuso emocional e físico na infância mais do que dobra o risco de lúpus eritematoso sistêmico, sendo a inflamação
um dos caminhos prováveis. Não quer dizer que todas as pessoas que têm lúpus passou por abuso sexual. Vale lembrar. Conexões entre o estresse e um comprometimento autoimune foram encontradas em outros estudos. Então, em 2007, cientistas britânicos constataram que adultos que tinham sofrido maus tratos na infância apresentavam taxas sanguíneas mais elevadas de determinadas substâncias indicadoras de inflamação produzidas no fígado, independentemente de comportamentos pessoais e considerações a respeito do estilo de vida. Então, os maus tratos na infância são um fator de risco previamente não descrito, independente e evitável para a inflamação na idade adulta, escreveram os pesquisadores. A inflamação talvez seja um mediador de desenvolvimento importante para relacionar experiências adversas no início da vida e má saúde na idade adulta. Acrescentaram com cautela. E aí ele complementa que muitos estudos desde então atestam não se tratar de um talvez. Então, o que denominamos traços de personalidade, além de refletirem um temperamento e qualidades genuínas, natas, expressam também os modos como as pessoas na infância tiveram de se adaptar ao seu ambiente emocional. Então, nossa personalidade é o que somos, né? A nossa autenticidade, as nossas qualidades genuínas, e é também o que moldaram, o que pensaram, o que plasmaram acerca de nós. Então, essas qualidades genuínas natas e também expressam também os modos como as pessoas na infância tiveram de se adaptar ao seu ambiente emocional. Eles refletem muitas coisas que não são nem inerentes, nem imutáveis em relação a alguém, por mais estreita que seja a identificação da pessoa com elas. Tampouco se trata de falhas de caráter, embora possam nos causar dificuldades. Esses traços surgiram como um modo de sobrevivência. Então, um ponto muito relevante, hoje eu falei um pouco sobre isso nos stories, quando eu contei sobre a minha dor crônica. Eu tenho enxaqueca há 25 anos. O quanto a gente tem a necessidade de ter mais compaixão. Se eu não tenho compaixão por mim, pelo que eu sinto, pela minha recuperação, cada vez mais eu vou me afastar dessa recuperação. A gente não tem culpa de ser assim. Existe, ou pelo menos, como diz o Gabor, a gente não tem, conscientemente, ninguém faz isso, ninguém quer adoecer. Existem outros processos atuando dentro de nós, em esferas que a consciência não tem acesso. Que faz com que nosso corpo acabe respondendo desta maneira. William Osler, da Universidade Johns Hopkins, posteriormente condecorado como Cavaleiro da Rainha Vitória por suas contribuições para a medicina britânica, havia notado a associação da doença com choque, preocupação e tristeza. Muitos anos mais tarde, uma pesquisa em 65 revelou a prevalência em pessoas com tendência à artrite reumatoide de uma série de traços de abnegação, comportamento compulsivo de autossacrifício em relação aos outros e de supressão da raiva, bem como preocupação excessiva com a aceitação social. Um especialista canadense em doenças autoimunes, mais perceptivo do que o habitual, escreveu em 57 que seus pacientes com doenças autoimunes, em geral, se esforçavam muito para agradar, tanto nos contatos profissionais quanto nos pessoais. E das duas, uma, ou ocultavam a hostilidade ou a expressavam de modo indireto. Muitos eram perfeccionistas. A ocorrência da doença era muitas vezes antecedida por estresse.